galera, todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui para a nossa resolução, certo? Hoje, da prova de matemática do TJ de São Paulo, prova de oficial de justiça aí que aconteceu ontem, certo? Ontem, dia 15/12, TJ São Paulo. E já começa aqui mensagem do Marcão. Boa noite, Pedrão. Boa noite, amigos. Fala, Marcão. Boa noite, Marcão, que arrebentou na prova, tô ligado. Marcão que é brabo e arrebentou. E galera, hoje, essa nossa live, ela, na verdade, este vídeo em si, ele é um vídeo importante porque ele vai ser transmitido em 2 canais, certo? Então estamos aqui ao vivo no meu canal do YouTube, o Prof. Pedro Campos, mas também vai passar essa resolução lá no canal do meu amigo Sormani, o Exatas para Gabaritar. Então, quem estiver vendo esse vídeo, se não segue o Sormani, se não segue o Exatas para Gabaritar, depois vai lá, segue lá, curte lá, e a galera do Exatas que está me assistindo depois pode vir aqui no meu canal. Inclusive, eu peço que venha depois visitar meu canal, Prof. Pedro Campos, curtam o vídeo, sigam o canal, se inscrevam. Qualquer comentário pode mandar, sugestões, participem das lives, e inclusive, quem quiser me mandar mensagem, mandar qualquer dúvida, pode me adicionar também no Instagram, Prof. Pedro Campos, meu Instagram pessoal. Lá você vai ver matéria, lógica, matemática, mas também fisiculturismo, montanhismo, piano, uma porrada de hobby. E se quiser só conteúdo, Pedrão, não estou interessado na sua vida, eu quero só matéria, tem o meu Instagram, a lógica para passar, certo? Obrigação. Quem está me assistindo do Prof. Pedro Campos, vai depois lá no Exatas para Gabaritar, se inscreve, segue, curte os vídeos, acompanha o Sormani. E quem está assistindo no Exatas para Gabaritar, Exatas para Passar, depois vem aqui no Prof. Pedro Campos, me sigam, se inscrevam e tudo mais, tá certo? E galera, vamos começar nossa resolução. Vou colocar até aqui no nosso formatinho de gabarito, só que hoje 4 questõezinhas de matemática só, gabaritinho pequeno, 4 questõezinhas, mais 4 questões parrudas, tá? A prova de oficial de justiça, tanto em matemática quanto em lógica, vieram bem complexas. Hoje eu vou fazer a resolução de matemática. Amanhã tô aqui ao vivo, mesmo horário, fazendo a resolução de lógica com vocês, inclusive lógica, as 2 primeiras questões, uma de equivalência e uma de negação, menino do céu, as mais difíceis da prova. Então vamos começar hoje em matemática, bastante porrada. José Raimundo na área também falando boa noite, muito boa noite, inclusive. Boa noite, José. Então vamos jogar aqui nossa primeira questão. Paula, Marcão, tá ligado? Paulada a questão. Então bora lá, deixa eu jogar aqui na lousinha nosso material. Primeira questãozinha de oficial de justiça, questão 83, que na minha opinião, a mais chata da prova, tá? De matemática, essa 83 para mim foi a mais difícil. Inclusive, isso tem sido uma característica recorrente na VUNESP, tá? Se você analisar escrevente do TJ, depois a prova 2 de escrevente, né, porque a grade da capital foi remarcada, agora analisando essa de oficial de justiça, uma característica que vem vindo é a prova já começar com a pior questão na lata, tá? Isso aconteceu para escrevente, isso aconteceu matemática oficial de justiça, na minha opinião 83 a pior, e aconteceu também em lógica, primeira questão, disparado, a pior de todas, tá legal? Então o Marcão falou, já abre com 2 pés no peito, exato. Tem sido uma característica, e é sempre importante vocês entenderem como a banca está trabalhando. Por quê? Porque tudo isso envolve a sua dinâmica de prova. Então já sabe, pegou uma primeira questão difícil, tá complicada, não se assusta. Pode ser que justamente o examinador tenha começado pela pior questão de todas para isso. Então passa a primeira, respira e segue o baile, certo? Então ele fala, um capital de R$35 mil foi dividido em 2 partes, sendo a maior parte investida na aplicação A, com taxa de juros de 7% ao ano, e a menor parte na aplicação B, com taxa de juros de 8% ao ano. Após um ano, o rendimento total dessas 2 aplicações foi de R$ 2.580, e se ao invés de ter sido aplicada a menor parte na aplicação B, tivesse sido optado pela aplicação C, cuja taxa de juros não era pré-fixada, o rendimento total das aplicações teria sido de 2.801.
Nesse período de 1 ano, a taxa de juros efetivamente paga pelos investidores que escolheram a aplicação C foi igual a... Vamos com calma, questãozinha com muita etapa, questãozinha bem confusa. E quando eu bati o olho, a princípio eu já vi um problema nela, tá? Porque ele fala taxa de juros, mas não deixa claro se é simples ou composto. Pedrão, até aí, sem crise, porque no edital do TJ só tinha juros simples, então obrigatoriamente seria juros simples. Então, na prática, quando você fala só juros, isso significa que é composto. Então, se o examinador fala só juros, mesmo a prova trazendo só no edital o simples, você não é obrigado a levar isso em consideração. Só que o que acontece? Como a taxa de juros é anual e o período é de 1 ano, para um período, tanto faz se é simples ou composto. Então, por isso que era irrelevante. Mas vamos lá. Vamos analisando com calma. E ele começou falando que o capital total é de 35 mil. Mas isso vai ser dividido em 2 partes. Uma parte, a maior delas, vai ser colocado na aplicação A com uma taxa de 7% ao ano. Como eu já sei lá na frente que o período que ele está trabalhando é de 1 ano, após 1 ano, eu já vou montar essa situação do A da seguinte forma. Eu tenho a parte que foi aplicada em A, que eu vou chamar carinhosamente de A, ela vai ter uma taxa de 0,07, que é 7% ao ano, então 0,07, e vai ser após 1 ano, esse é o valor que eu vou ter. Pedrão, mas peraí, por que você está fazendo 0,07 e não 1,07? Por causa de uma coisa que poderia ser maldade na questão, mas você teve aula comigo, você tá ligeiro, não cai nessas. Porque ele falou que após 1 ano, o rendimento total das aplicações foi 2.580. Então, repara que a gente está falando de rendimento, não de montante. Fórmula do rendimento vai ser capital, que multiplica a taxa vezes N. No caso, o nosso N é 1, porque o período é de 1 ano. Então, após 1 ano, a parte da aplicação A vai render 0,07A. Mas aí vem a parte da aplicação B, que é a menor parte, o restante, que vai ser aplicado a uma taxa de 8% ao ano. Galera, vamos evitar criar incógnita desnecessária. Se ao todo é 35 mil reais e na aplicação A foi um valor de A, na aplicação B agora a gente vai ter 35 mil menos A, concorda? Se dos 35 mil A eu coloquei na aplicação A, o restante 35 menos A foi para a aplicação B e aí essa aplicação vai render a 8% ao ano, 0,08, e foi 1 ano só. Beleza? Tranquilo? E aí, juntando o rendimento da primeira parte com o rendimento da segunda parte, a gente tem um rendimento total que neste ano foi de 2.580. Belezinha até aqui? Alguma dúvida? Crises? Lembrando que quem estiver vendo essa aula depois, se tiver qualquer dúvida, pode mandar no Instagram. Já falei, Prof. Pedro Campos, ou a lógica para passar. Acabou. Voltando lá, vou resolver essa equação e agora eu vou direto ao ponto. Primeira coisa, eu vou fazer a distributiva desse 0,8. Vai ficar 35 mil vezes 0,08. Vai dar para a gente 2.800. 2.800, e aí eu vou ficar com 0,07A menos 0,08A, lembrando que eu fiz a distributiva, isso vai dar 0,08, tira de 0,07, vai dar menos 0,01A, que é igual a 2.580. Para finalizar,
Vou jogar o menos 0,01A para um lado, o 2580 para o outro. Eu vou chegar aqui 0,01A é igual 2.800 menos 2.580, 220. E aí, para finalizar, o A vai ser 220 dividido por 0,01, que vai dar para a gente 22 mil. Beleza? Então, no primeiro momento, eu tive 22 mil aplicado em A. Como o restante foi aplicado em B, é só fazer os 35 mil menos os 22 mil, que vai ser igual a 13 mil aplicados em B. Essa é a nossa parte inicial da questão. Opa! Tá lá. Lembrando que nossa proposta aqui hoje é ir um tanto que direto ao ponto, então não vou perder tempo fazendo as continhas, vou só deixar indicado para a gente chegar ali nas respostas. Descobriu A, descobriu B, agora a gente vai para a segunda parte da questão. Para dar uma compactada aqui só, vou deixar menorzinho. E estou deixando bonitinho para vocês darem print depois e deixar guardado como resolução. Aí vamos lá. Na segunda parte, agora ele fala assim, se ao invés de ter sido aplicado a menor parte na aplicação B, tivesse sido optado pela aplicação C, cuja taxa de juros não é pré-fixada, opa, peraí. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai aplicar isso de uma forma diferente. Ele vai continuar aplicando a parte em A, só que o restante, que agora a gente conhece, né? A parte que foi aplicada em A foi 22 mil. Então, a parte em A, 22 mil, ele continua ali aplicando a 7%. Só que o restante disso, os 13 mil, ele agora vai aplicar numa nova aplicação C, que a gente não sabe quanto rende. Então, agora ele vai aplicar a menor parte numa aplicação C, cuja taxa de juros não é pré-fixada. Ou seja, a gente não sabe quanto que rende a princípio nessa aplicação C. Mas a gente sabe que depois de tudo isso, o rendimento total que ele vai ter nessa nova situação é de 2.801. Ou seja, os 22 mil continua a 0,07, os 13 mil agora vai a uma taxa C, e isso, ao final, vai dar para a gente 2.801. E a pergunta é justamente quanto que vale o C. Ele pergunta, nesse período de um ano, a taxa de juros efetivamente paga pelos investidores que aplicaram em C foi, a pergunta é o C, a nossa equação está aqui, é só resolver, e galera, já vou ler os comentários, pode continuar mandando, mas vamos tacar pau aqui. Então, resolvendo essa parte, 0,07 vezes 22 mil vai dar 1.540 mais 13.000C é igual a 2.801. O C colorido, só para dar aquele charme, vou até colocar um bold aqui para ficar parrudo o negócio. Vou jogar o 1.540 para o lado dela subtraindo. Vai ficar 2.801 menos 1.540. Isso aqui vai dar para a gente 1.261. Confere? Estou fazendo as contas aqui na ignorância. E aí, para finalizar, então, o 13 mil, ele passa para lá dividindo. Eu vou ficar com 1.261 dividido por 13 mil, não é a conta mais divertida, mas vai dar 0,097. É isso aí, 0,097 ou 9,7% a nossa taxa. E justamente, resposta da nossa questão, a aplicação B vai render 9,7%, o que nos leva à primeira resposta, alternativa C, que inclusive, alternativa E, perdão, que inclusive já vai aqui para o gabaritinho ao lado para gente. Tudo certo? Crises? Como eu disse, questão
bem difícil, bem parruda, na minha opinião, a pior da prova, trazia alguns cálculos bem chatinhos, 2 etapas, uma interpretação complicada, mas o que importa é que está resolvida, certo? Não cabe recurso, ainda que seja uma questão tensa, e aí, qualquer dúvida tiver, é só mandar. Inclusive, Flavinha já mandou boa noite, prof. Boa noite, Flavinha. E o José comentou, professor, me tira uma dúvida. Na prática, o que se usa no mercado é o juros composto, é isso? Juros simples, na prática, se usa muito no mercado financeiro? José, na prática, o que se usa na vida é juros composto. Inclusive, vou fazer uma observação, uma aspas bem forte. Na vida real, só, entre algumas aspas, existe juros composto, tá? Então, na vida real, quando a gente fala juros, é juros composto. Onde que na prática vai acontecer juros simples? É, por exemplo, sabe o boleto do plano de saúde? Quem tem plano de saúde tem aquele boletão ali? Quando você analisa o que acontece em caso de atraso, normalmente em boleto de plano de saúde vai estar assim. Em caso de atraso, você vai acrescentar um certo valor por dia de atraso, então falar, acrescentar R$10 para cada dia de atraso, até um total de 30 dias. Após isso, um valor tanto. Esse valor fixo que vai acrescentar dia a dia, isso seria juros simples. Sempre que você tem um acréscimo financeiro fixo, vai aumentar tantos reais por dia, isso é juros simples. Só que na prática é muito difícil isso acontecer. O que acontece mesmo para poupança, para investimento, é juros composto. Beleza? O grande problema é que juros composto tem a potência, o que deixa alguns cálculos sem calculadora meio inviável. Então o examinador trabalha com simples só para poder trabalhar um pouco melhor com os números. Beleza? Marcão mandou complicado. José, valeu, prof, tamo junto, meu irmão. E galera, a primeira já foi, ainda que uma questão demorada. Bora para a próxima. Lembrando que o gabaritinho tá aparecendo aqui no canto para vocês. E essa versão que eu tô analisando é a que tá aí, o enunciado bonitinho, tá aqui na descrição também, coisa linda. Então, bora para a próxima. Questão 84 agora, ele fala assim. Sobre o gráfico de setores representado a seguir, sabe-se que o setor A tem medida do ângulo central correspondente à quarta parte da medida do ângulo B, e que o setor C tem a medida do ângulo central 180 graus maior do que a medida de A. Com essas informações, é correto afirmar que, se a soma dos números de elementos que pertencem aos setores B e C for 220, então é certo que o número de elementos que pertence ao setor C é igual a. Vamos lá, questãozinha bonita, parece difícil, mas é que o texto é chato mesmo. Vamos em etapas. Vou colocar esse compasso lindo aqui e vamos entender algumas coisinhas. Então, vamos lá. Primeiro, analisando como ele colocou aqui, a parte aqui em branco seria o setor B. Então, vou marcar aqui em verde. Esse é o nosso setor B. Depois, em cinza, é o setor C, que eu vou deixar representado em vermelhinho para a gente. E aí, por fim, eu tenho o setor A, que é a parte mais escurona, que eu vou deixar agora em azul. O azul não ficou bom, não. Não gostei. Vou deixar em amarelo, acho que vai chamar mais atenção. Show. Então, essas são as nossas regiões que, de acordo com o que ele descreveu aqui, eu tenho esse aqui é o B, o ângulo B eu vou chamar de B, aqui eu tenho o ângulo C em vermelhinho, que eu vou chamar de C, e por fim o ângulo A em amarelo, certo? Esses são os nossos ângulos aqui no gráfico. E aí ele conta pra gente o quê? Primeiro, ele fala, o setor A tem medida de ângulo correspondente à quarta parte do B, ou seja, o nosso A ele vai ser igual ao B sobre 4. Então, A é igual a B
sobre 4. Depois, na sequência, ele fala. E o setor C, tá lá, nosso setor C, ele vai ser igual a 180 maior que o setor A, ou seja, ele é 180 mais A. Beleza? Só que trabalhar com muita letra vai ser um pouco ruim. Eu tenho o A em função do B. Então, aqui embaixo, eu vou trabalhar com o C também em função do B, só para a gente ter menos incógnitas. Então, a gente sabe que o A é B sobre 4. Então, aqui, ó, no lugar do nosso A, eu vou deixar B sobre 4. Então, o A é B sobre 4 e o C é 180 mais B sobre 4. E a gente sabe que a junção desses 4 ângulos vai estar 360, que é a volta completa na circunferência. Então, o que eu vou fazer? Quando eu pego o A mais o B mais o C, isso dá 360, nossa volta completa. Mais no lugar do A, deixar bonitinho assim, todo aquele charme. Taraná. Mas eu sei que o A, ele é B sobre 4. Então, no lugar do A, eu vou colocar B sobre 4. Eu sei que o C é 180 mais o A, que é B sobre 4. Então, no lugar do C, 180 mais B sobre 4. E a soma dos 3 vai dar 360. Quando eu coloco todo mundo em função de B, eu caio numa equação do primeiro grau com uma única incógnita. O B, coisa deliciosa de resolver. Para facilitar, pode multiplicar todo mundo por 4, mas, de novo, nossa proposta aqui hoje é ir um pouquinho direto ao assunto para chegar na resposta. Então, não vou mostrar a resolução dessa equação com calma. Por quê? Porque já tem vídeo aqui no canal, é só procurar Prof. Pedro Campos, equação do primeiro grau, sistemas de equações. Tem uma porrada de vídeo, tem uma aula de 4 horas só sobre isso. Então, essa eu vou direto ao ponto. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai chegar que o valor de B vai ser igual a 120 graus. Confere, produção. E aí, descobriu que o B é 120 graus, o resto fica facinho. Então, o nosso A que vai ser igual a B sobre 4, 120 dividido por 4 dá 30. E aí, por fim, o C que vai ser igual a 180 mais o A sendo 30, 180 mais 30, 210. E aí bateu em segurança, é só você somar os 3 para ver se dá 360, já que tem que ser uma volta completa. E a resposta é sim, 120 com 30 com 210 vai dar 360. Beleza? Descobriu o valor dos 3 ângulos, agora matar a questão fica fácil. Por quê? Ele fala, com essas informações é correto afirmar que, se a soma dos números de elementos que pertencem aos setores B e C for 220, então peraí, juntando B com C vão dar 220 pessoas. E eu sei que B com C são 330 graus. Então, 330 graus vão estar para 220 pessoas. Inclusive, nem coloquei o grau aqui nos outros. Aí o que ele quer saber é, então é certo afirmar que o número de elementos que pertencem ao setor C, galera, se 330 graus está para 220 elementos, então só o C, que tem 210 graus, vai estar para X. Acabou. Regrinha de 3, diretamente proporcional.
Pedrão, gráfico de setor. Posso sempre por regra de 3? Sim, porque no gráfico de setores ou gráfico de pizza, cada região é proporcional, a quantidade de cada região vai ser sempre proporcional ao ângulo de abertura que eu tenho ali. Então, se B com C, 330 graus, correspondem a 220 pessoas, 210 graus, que é só o setor C, vai ser X. E aí, resolvendo nossa regrinha de 3, vai ficar que o X é 220 vezes 210 dividido por 330. Parece uma conta difícil, mas não é. Quem for na malandragem simplificando arrebenta facinho, porque eu corto 0 com 0. Aí eu tenho o 33 que sobrou, ele dá para dividir por 11, assim como o 22. Então, corto em cima e embaixo por 11. Em cima vai sobrar 2. E embaixo 3. E aí, esse 3 eu consigo cortar com o 21 que está lá em cima. Lembrando que tem toda uma cor envolvida aqui na brincadeira. O 3 corta com o 21, que vai sobrar 7. Eu tenho 20 vezes 7, 140. A nossa resposta final, 140, que nesta versão de prova vai ser a alternativa D, de Dançando Lambada, a dança proibida, que já vai, inclusive, para nossa lateralzinha aqui. Coisa linda. Tranquilidade? Todos bem? Crises? Mais uma questão, na minha opinião, essa questão mais direta e mais fácil que a anterior, mas repara que não é uma questão fácil em si. Essa prova não teve questão fácil. Todas as questões bem puxadas, bem complexas, mesmo na parte lógica que a gente vai falar amanhã, também várias questões complicadas, tá uma prova bem parruda que veio para o oficial de justiça, o que para vocês é ótimo, que se preparando, treinando com questão difícil, o resto fica fácil. E só lendo aqui, Marcão falou, para mim essa foi a mais tranquila. Marcão, concordo, mas como você disse, deu um trabalho braçal, mesmo sendo a mais tranquila, é uma questão complicada. E a Lucila mandou, boa noite, professor, boa noite, pessoal, cheguei com os pulmões na mão. Lucila, seja bem-vinda, minha querida, tamo junto, qualquer dúvida é só falar, certinho? Bora para a próxima? Tranquilos? Então bora lá. Próxima questão. Questão 85. Só textão, né, cara? Puta que palmeira, velho. Questão com um monte de textão. 85 fala. Em um concurso público com 2 fases, o peso da nota correspondente à avaliação na segunda fase é o dobro do peso da nota correspondente à avaliação na primeira fase. Ou seja, é uma média aí ponderada, a segunda prova seria peso 2. Classicão. Aí ele fala, em cada uma dessas fases, a nota da avaliação pode variar de 0 a 100. E a pontuação final é a média ponderada das notas dessas fases. Beleza, até aqui ele falou que a segunda prova é peso 2. Se ele vai fazer uma média ponderada, seria o quê? A primeira nota mais 2 vezes a segunda nota, porque é peso 2, dividido por 3. Beleza? Isso analisando só até aqui. Cuidado que muita gente se atrapalha na média ponderada com a parte da divisão. E é bem simples. É só você pensar sempre em quantas notas você levou em consideração. Então, eu contei a primeira nota uma vez só, a segunda nota, peso 2, eu contei 2 vezes, então ao todo eu contei 3 notas. Por isso, na média ponderada, divide por 3. Beleza? Exemplinho clássico que a gente tinha lá na escola. Primeira, pelo menos na minha escola era assim, primeira nota peso 1, segunda nota peso 2, contava 2 vezes, e na minha escola, terceira nota peso 3. Eu tinha contado ao todo 6 notas, divide por 6. Esse é o roteiro clássico
de média ponderada. E ele continua. Um candidato tirou 45 pontos na avaliação da primeira fase. E, se a pontuação final fosse calculada pela média aritmética simples, a média aritmética simples teria sido 3 pontos menor do que a que foi calculada, efetivamente, pela média ponderada. A nota que esse candidato tirou na avaliação da segunda fase está compreendida entre... E, galera, nossa questão se resume aqui, ó. Se a pontuação final fosse calculada pela média aritmética simples, essa média aritmética simples teria sido 3 pontos menor do que a calculada pela média ponderada. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a média simples, ela é 3 pontos menor que a média ponderada. Ou seja, a média simples é a média ponderada menos 3. Tá claro para todo mundo isso? Todo mundo visualizou? Então, se a nota fosse calculada por média simples, ela teria sido 3 pontos menor do que a ponderada. Ou seja, a média simples é a média ponderada menos 3 pontos. Cuidado que muita gente se atrapalha em qual lado coloca esse menos 3. Tem até quem vira para mim e fala assim, Pedrão, você errou, porque a média simples ela é menor, então o menos 3 vem do lado dela. Irmão, cuidado que você perdeu o controle. Aí você perdeu o controle. Se a média simples ela é menor, justamente para eu poder igualar com a que é maior, eu tive que tirar 3. Pensa sempre nisso. A ponderada ela é maior, então para ela ser igualada à simples, eu precisei tirar 3. Pedrão, como que eu sei que a média ponderada é maior? Porque o enunciado disse, a aritmética simples é 3 pontos menor do que a ponderada. Beleza? E aí, entendeu isso? É só aplicar média. Primeiro, o que é média simples? Soma e divide por 2. Então, vou somar a primeira nota, 45, mais a segunda nota, que eu não sei quanto vale. Vou chamar de x e vou dividir por 2. Essa é a média simples. E eu sei que isso vai ser igual a média ponderada menos 3. Como que eu calculo a média ponderada? Se a segunda nota é peso 2, vai ser primeira nota, 45, mais 2 vezes a segunda nota, porque tem peso 2, dividido por 3, porque ao todo a gente contou 3 notas, a primeira e 2 vezes a segunda. E aí só falta o menos 3. Tranquilidade? Estão comigo? E Marcão mandou, acho que questões de média chata e a Vunesp parece que ama toda a prova, tem o mesmo. A Vunesp é uma das poucas bancas que ama a média. Sempre vai ter uma questãozinha, às vezes misturado com o sistema. Então, Marcão, eu também acho chato, irmão, mas pelo menos não é difícil. Vai, não é difícil. Chego aqui, galera, equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por 6. Vou multiplicar todo mundo por 6. Por quê? Porque eu quero tirar essas divisões. Eu não gosto de divisão, vou multiplicar por 6. Ai, Pedro. Mas como que eu ia pensar em multiplicar todo mundo por 6? Galera, quem tá sempre aqui nas lives, lembrando que a gente tem live toda segunda e quarta, quem tá aqui sempre nas lives, quem assiste às aulas, já sabe que a gente teve aula sobre isso já. Eu sempre explico com calma por que fazer essas multiplicações para tirar a fração. Então hoje, como a proposta é detonar, eu vou direto nossa, embolou tudo. Na malandragem, certo? Então, multipliquei todo mundo por 6. Quando eu multiplico por 6, aqui, 6 corta com 2, fica 3. Então, eu vou ter 3 vezes 45, que é 135, mais 3 vezes x, que é 3x.
Lembrando que o 6 cortou com o 2 que estava dividindo, por isso que eu estou multiplicando só por 3. Vai ser igual, do outro lado, 6 dividido por 3 dá 2, então 2 vezes 45 dá 90, mais 2 vezes 2x dá 4x, e por fim o menos 3, que também vai ser multiplicado por 6 e vai virar 18. Pedrão, eu prefiro fazer MMC em todo mundo. Dá na mesma, vai ser exatamente o mesmo procedimento, beleza? E aí, resolvendo aqui a delícia, né? Porque o 3x vai para lá subtraindo. Vai ficar 4x menos 3x, que dá x, que vai ser igual 135 menos 90 mais 18, que vai dar 63, certo? Isso. O x é igual a 63, e isso resolve já nosso problema, porque esse x é justamente a nota da segunda prova, que é também a pergunta da nossa questão. Resposta final 63. Só cuidado, ele quer saber em qual intervalo que isso está compreendido. 63 está entre 60,9 e 64,8, o que nos leva ao nosso gabarito, e aparecendo aqui no cantinho, alternativa C, a nossa resposta. Belezinha? Todos comigo? Crises? E só falta uma questão para a gente finalizar. Essa 86, que eu até acho que cabe recurso, não é um recurso forte, não é um recurso que eu acho que tem grandes chances de ser aceito, mas até cabe e eu vou comentar. E galera, prova de matemática da VUNESP sem geometria não é prova da VUNESP. Então tinha que ter uma, e é justamente 86, a nossa saideira, que fala assim: uma folha retangular será dividida em duas regiões por um segmento que tem uma extremidade coincidindo com o vértice da folha e a outra extremidade no ponto E. Aqui, sem novidade, este segmento ao qual ele se refere, a gente já está vendo no desenho, não tem nem suspense, é esse aqui. Vou até deixar ele mais gordinho. Tá lá. Que está sobre a lateral direita da folha, conforme representado na figura a seguir. Então, ó, este blá 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 todo foi. O desenho é esse. Acabou. É isso. Blá blá blá. O desenho é esse. E ele continua. Sabendo que o ponto E divide a lateral da folha em duas partes, de maneira que a razão entre as medidas dessas partes é igual a 4/5. A razão entre a área da região 2 e a área da região 1 é igual a... E galera, vamos lá, porque aqui mora o probleminha do enunciado. Ele falou que este ponto E, ele divide a nossa lateral em partes diretamente proporcionais, em partes que estão na razão 4/5. Ou seja, eu posso dizer que uma parte é 4x e a outra parte é 5x. Isso é a razão 4/5. Uma está para 4, assim como a outra está para 5. Tem várias maneiras de trabalhar com razão. Quem gosta de divisão pode mandar ver, mas o jeito mais fácil, pelo menos para essa questão, é trabalhar dessa forma. E aí, o que o examinador quer que você faça? Essa parte é a 4x e essa é a 5x. Basicamente é isso, certo? Só que tem um problema. Ele não falou quem está em cima e quem está embaixo. Lembra sempre, razão é relativo. Eu posso ter a razão dessa parte pela outra ou o contrário. Por exemplo, eu viro e falo assim, a razão entre o número de homens e mulheres da live é 4/5, ou seja, o número de mulheres dividido pelos homens é igual a 4/5. Mulheres seria 4x, o homem 5x. Só que essa razão, ela poderia vir ao contrário. Eu podia falar, a razão entre os homens e as mulheres é 4/5. E aí seria o oposto.
Então, sempre que a gente fala de razão, você tem que dizer quem é que está em cima e quem é que está embaixo. Quem é o primeiro termo dessa razão e quem é o segundo. Como ele não disse isso, ele abre para a gente duas possibilidades. Eu posso ter 4x aqui e 5x aqui, ou o contrário. As duas interpretações são válidas, tá certo? E se você resolver a questão dessa forma, você não vai encontrar resposta. Tudo bem, não encontrando resposta, faz você pensar em fazer o outro caminho. Só que o enunciado em si está errado porque ele não deu informação para você determinar qual é a forma correta. Então, por isso que, na minha opinião, essa questão cabe recurso, ainda que, sendo sincero com vocês, seja um recurso muito difícil de ser aceito. Agora, o cara pode argumentar o seguinte: Pedrão, mas peraí, eu tô vendo que essa parte é menor do que a outra, então o 4x só poderia ser ela. É, de certa forma, sim. Só que, na prova, embaixo desse desenho, veio escrito que o desenho não está em escala. Então, se ele está falando que o desenho não está em escala, não pode olhar para ele e ter que identificar qual que é o menor e qual o maior, porque justamente o próprio desenho disse que isso não estava em escala, que não precisaria respeitar essa proporção. Tá legal? Mas beleza. Entendido isso, como a gente resolve? Galera, bem simples. Estou chamando aqui de 4x e aqui de 5x e vou chamar a nossa base de y só para dar um nome. Tá certo? Ele quer saber a razão entre a área da região 2 e a área da região 1. Vamos calcular. Primeiro, a área da região 2. Marcão perguntou, em alguma prova o desenho vem em escala? Marcão, já vou responder, inclusive pergunta curiosa, tá? Pergunta interessante que eu já vou comentar. Mas vamos lá. Quem que vai ser a área 2? Vai ser a área do nosso triângulo retângulo. Área do triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2. Então, eu vou ter primeiro cateto 4x, segundo cateto y, tudo isso dividido por 2. E aí, nem preciso falar. Você vai cortar o 4 com 2. Vai sobrar aqui a nossa área. A do triângulo, pelo menos, é 2xy. Vou deixar o x em vermelho, por causa do desenho, o y em azul, até para a gente enxergar o corte depois. Agora, toma cuidado. Por quê? O cara pediu a área da região 2 pela área da região 1. Só que a região 1, ela não é o retângulo. A região 1 é um trapézio, tá legal? Então a gente vai ter que calcular a área do trapézio. Duas formas de fazer. Pedrão, eu lembrei da fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Posso usar? Pode. Mas eu acho mais fácil você calcular primeiro a área do retângulo. Tchururu, tchururu e tchururu. E a área do nosso retângulo é bem facinho de calcular. Vai ser lado vezes lado, ou seja, 9x, 5x mais 4x, vezes o y. Então, a área do retângulo vai ser 9x vezes y, 9x porque eu somei tudo isso. E aí, para finalizar, é só lembrar que a área 1, a área do nosso trapézio, vai ser basicamente o retângulo menos o triângulo. Então, 9xy menos 2xy, a área do nosso trapézio vai ser 7xy. Beleza? Deixar nas cores, azul aqui, perdão. Deixar nas cores porque eu tenho toque, só por isso. E eu quero deixar na mesma cor para ficar bonitinho.
E aí acabou. Descobriu a área da região 1, descobriu a área da região 2, a pergunta da questão foi clara. Ele quer saber a razão, razão é sempre divisão, entre a área 2 pela área 1 e é só matar fazendo o cálculo. A nossa área 2, 2xy, ainda colorido, nossa área 1, acabamos de calcular, 7xy, é a área do trapézio. E aí você vai cortar x com x, y com y, lembrando que x e y são lados, o que mostra que eles não podem ser zero. Então quem se preocupou com a ideia do zero, aqui não existe isso. E aí quando eu corto, dá a nossa razão, 2/7, resposta final, alternativa D de D'Artagnan, nossa resposta final, que inclusive vai para o gabaritinho aqui na lateral, que até rimou. Beleza? Estão comigo? Questão bonitinha, mesmo cabendo recurso pelo vacilo aqui, não acho que vai ser um recurso aceito. Quem quiser entrar, fique à vontade, a explicação é essa que eu dei, mas a resposta, 2/7, detonando nossa última questão e toda a prova de matemática. E antes de encerrar, o Marcão perguntou, Pedrão, em alguma prova o desenho vem em escala? Marcão, vamos lá. Então, pergunta interessantíssima e importante. Primeira coisa, a menos que o examinador fale, vocês sempre vão considerar que o desenho está fora de escala, tá certo? Então, na prova do TJ, veio avisado desenho fora de escala, mas mesmo que não viesse, você sempre considera que o desenho está fora de escala. Pronto. Via de regra, sempre fora de escala. Agora, a pergunta foi, Pedrão, em alguma prova o desenho vem em escala? E sim, tá? Isso é bem raro, faz bastante tempo que não acontece, mas às vezes em alguns editais vem a informação de que o desenho pode estar em escala e ó que curioso, já aconteceu inclusive de em algumas provas você ter que levar compasso, transferidor e régua e usar isso. Normalmente isso acontece quando aparece desenho geométrico na prova. E sinceramente eu não lembro de ter acontecido nos últimos 10 anos, mas num passado distante sim. Tinha algumas provas que vinha desenho geométrico e você tinha que levar compasso, transferidor e régua e o desenho vinha em escala e você tinha que usar essas ferramentas para calcular. Coisa de doido, coisa de doido. Mas assim, o mais comum hoje é que isso não aconteça, salvo algum cargo específico para arquitetura, ainda pode acontecer, tá? Mas é muito raro, para vocês, via de regra, sempre fora de escala, tá legal? Tranquilo, galera? Crises? Dúvidas? Bota coisa de doido. Exatamente, Sônia. Bota coisa de doido. Muito obrigado, Pedrão. Eu que agradeço, Marcão. E lembrando mais uma vez, essa nossa aula está sendo transmitida em 2 canais, ao vivo no meu, Prof. Pedro Campos, aqui no YouTube, e também vai para o canal do professor Sormani, Exatas para Gabaritar, certo? Então, quem não segue ele, vai lá seguir, fica a regra. E quem está me assistindo no canal do Sormani, depois vem aqui, vem me visitar, Prof. Pedro Campos, faça parte do canal, se inscreve também. Lembrando, temos lives segunda e quarta, além de vários vídeos. E qualquer sugestão que tiver, é só mandar, tá legal? Então, galera, vou ficando por aqui. Até porque era para ser uma live rápida, com 4 questões. Só que assim, são 4 questões parrudas. E se for para explicar, para gerar mais dúvida, eu nem explico. Então, tá resolvido. Qualquer crise pode mandar para mim. Senhoras e senhores, como sempre, foi um prazer imenso. Espero do fundo do coração que todos vocês tenham gostado e entendido. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!